Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Quem está acompanhando os vídeos sabe que o Flamengo tem um novo time para o decorrer da temporada. Muitos jogadores vão estrear, os reforços que ainda não tinham aparecido em campo. Além disso, nós teremos também os jogadores que estavam no departamento médico há muito tempo voltando. Além disso tudo, o Flamengo ainda deve contratar de 2 a 3 jogadores aí na próxima janela europeia. E é por isso que hoje eu trouxe a minha pranchetinha aqui para a gente fazer uma análise de como esse novo Flamengo pode atuar, em que local, quais locais essas peças vão entrar e como o Flamengo pode se organizar para jogar também em um formato diferente desse que o Paulo Souza tem jogado até então. Então vamos lá, vamos começar com um formato mais simples. Mas antes, deixa eu te pedir, já deixa seu like, é o seu jeito de patrocinar, ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Também você me dá uma força, já se inscreve e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Bom, vamos lá. Goleiro, a gente, na minha opinião, seria o Santos, mas a gente está vendo o Paulo Souza ter uma predileção pelo Hugo. Hugo ou Santos aqui, para mim, Santos, para o Paulo Souza, parece que é o Hugo. Vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer da temporada. Bom, a linha, é preciso que a gente lembre que o Flamengo defende com uma linha de 4 e ataca com uma linha de 3, fazendo a famosa saída de 3 zagueiros. Então, na linha defensiva, com os 3 zagueiros, nós teremos aqui, do lado direito, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. Vamos ver se isso não vai se inverter em algum momento. Bom, pode ser isso aqui. Para mim, a melhor linha de zaga do Brasil. Se ela vai se confirmar taticamente, se ela vai dar liga do ponto de vista estratégico, aí é uma outra questão. De qualidade dos jogadores, é claro, o Pablo é um excelente zagueiro, a gente já viu isso na estreia. O Rodrigo Caio é veloz, rápido, uma qualidade de passe absurda. E o Davi Luiz, esse aí dispensa comentários, apesar de já estar numa fase descendente da carreira, precisa melhorar sua velocidade. Na linha de volantes, aí, esqueçam os números aqui, já que as camisas são muito misturadas aí no elenco do Flamengo. Então, na linha de volantes, a gente consegue perceber que não existe uma movimentação simétrica. Os dois volantes não estão aqui coladinhos, nem a gente tem uma linha de 3 muito bem feita logo após essa primeira linha de 3. Nós temos os dois volantes, então eu coloco aqui o Thiago Maia e o João Gomes mais centralizado. Perdão. Eles invertem muito, então essa não é uma questão. Só que um desses volantes sempre tem uma obrigação maior para com o lado esquerdo da defesa, já que aqui do lado esquerdo, na parte ofensiva, nós temos o Bruno Henrique ou o Lázaro. Quando tem o Lázaro, a gente tem uma marcação um pouco mais forte do que com o Bruno Henrique, já que ele consegue fazer mais essa volta, também por ser mais jovem, ter uma obrigação defensiva maior, aceitar mais uma obrigação defensiva mais forte. O Bruno Henrique é mais agudo e o Flamengo precisa dele um pouco mais próximo da área. Então sempre tem um dos volantes tem uma preocupação maior com esse lado esquerdo, que até então estava sendo ocupado pelo Felipe Luiz. Aí era pior ainda. Por isso o Flamengo tomou várias bolas aqui nessa parte defensiva esquerda. E esse era um problema que agora eu acho que estará solucionado com uma linha defensiva mais forte. E aí aqui do lado de cá nós teremos ou o Mateuzinho ou o Isla. Acho que vai ser o Mateuzinho justamente pela qualidade defensiva dele. Acho que ele está entregando mais nas duas funções de um lateral no campo do que o Isla. O Isla que estava praticamente preterido e acabou ganhando um pouco de vaga ante as atuações fraquíssimas do Rodinei. O Rodinei não tem condição de fazer esse serviço. Percebam, ele só vira um lateral quando o Flamengo está sem a posse de bola. Com a posse de bola, o Mateuzinho sai e a linha de 3 para a saída. Então, esse é o formato defensivo. Aqui é um formato Flamengo saindo com a bola. Os dois volantes se alternam tanto na centralização da defesa quanto na saída de bola. Aqui o Bruno Henrique, como eu já falei, ele fica aberto aqui com total liberdade para a caída do centro. Então, a gente vai ver no jogo muitas vezes isso aqui acontecer, ele chegar na linha de fundo, mas também ele chegando na área para ser quase como um centroavante. Isso é fácil de ser feito por ele, justamente porque essa peça aqui, o nosso 10 veste 14, o Arrascaeta, ele também tem facilidade em cair pelas pontas. Então, quando a gente vê o Arrascaeta caindo aqui pela esquerda, fatalmente a gente vai ver o Bruno Henrique se aproximando aqui ou caindo na área para finalização, principalmente porque nós temos aqui do lado direito um Everton Ribeiro que abre muito espaço, centraliza bastante
para a subida dos laterais. Quando é o Isla, essa subida é feita com mais facilidade, já que ele tem características ofensivas, boas características ofensivas. Quando é um Mateuzinho, essa subida é um pouco mais discreta. Então o Everton Ribeiro vai cair muito mais pelo centro do que a gente estava acostumado, mais vezes. E o Gabigol, o Gabriel Barbosa, ele também faz muito essa puxada de ponta pela direita até pela meia. Então a gente vai ver muito essa troca. O Gabigol vem para o meio, o Everton Ribeiro sobe para a finalização, o Bruno Henrique entra, o Arrascaeta vem aberto e o Everton Ribeiro centraliza. Então essa é uma característica muito positiva desse novo time do Flamengo. Vinícius, e com a chegada, deixa eu reorganizar aqui, e com a chegada, deixa eu trazer meu 14 aqui que veste 10, meu 10 que veste 14, e com a chegada dos reforços, onde eles entrarão nesse esquema? Bom, aqui se a gente falou que temos Thiago Maia e João Gomes, muito provavelmente o Thiago Maia cairia dessa função e entraria aqui, por exemplo, um Vidal. Imagina uma dupla de volantes formada por Vidal e João Gomes. A gente teria qualidade na marcação, já que o Vidal marca muito também, é um excelente marcador, um cara que coordena defesas, ele é um cara que ajusta as linhas, tanto a linha que ele participa, como as linhas de trás. Então é um cara que comanda muito bem uma defesa, e teríamos a vitalidade e a força de marcação do João Gomes, que é um absurdo, é capaz de ocupar o campo inteiro. Esses dias eu vi um meme que o mapa de calor do João Gomes era o campo todo. Então a gente teria qualidade e vitalidade na saída de bola, agora principalmente que o João Gomes está ganhando confiança. Bom, então esse é o formato mais tradicional. Bom, vamos para um segundo formato de... Bom, vamos para uma segunda possibilidade de jogo, respeitando as peças que hoje o elenco do Flamengo oferece. O Paulo Souza precisa criar mais de um jeito de jogar, não dá para jogar todas as partidas da mesma maneira. Você precisa também surpreender seus adversários, e o elenco do Flamengo dá possibilidades para isso. Bom, aqui no gol a gente sabe que o Paulo Souza tem escalado o Hugo, para mim Santos. Vamos esperar as decisões, eu acho que ele vai revezar os dois jogadores aí durante a temporada. Então temos aqui o goleiro. Do lado direito, Mateuzinho, para mim, principalmente porque aqui teríamos uma linha de 4-1-4-1, e aí numa linha de 4-1-4-1 dessas, a gente vai precisar de um lateral que marque bem, que consiga fechar bem esses espaços defensivos, consiga fazer uma linha bem estruturada quando o Flamengo estiver sendo atacado. O Rodinei não tem condição, e o Isla, sua maior qualidade não é essa. A gente viu, inclusive nos últimos jogos, ele ofensivamente dando muitas opções e defensivamente criando lances no mínimo duvidosos. Eu acho que não foi pênalti ante o Atlético Paranaense, mas ele abriu margem para uma interpretação que o juiz teve e marcou, e o Flamengo acabou saindo derrotado da partida. Bom, então para mim, Mateuzinho. Aí a zaga a gente tem várias possibilidades de composição, principalmente porque são jogadores mais velhos, vão acabar tendo que rodar bastante. Então aqui nós poderíamos ter, por exemplo, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, ou poderíamos ter Rodrigo Caio e Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. É claro que alguma das vezes esses jogadores precisariam jogar em lados invertidos, e isso é muito natural. Se assim, algum jogador prefere não jogar em lado invertido, não tem problema, reveza-se o outro. Lembrando que, na minha opinião, a gente ainda tem um outro zagueiro no elenco, que é o Arão. Para mim, o Arão não joga mais como volante, ele já joga aqui. Léo Pereira, Gustavo Henrique que está machucado. O Gustavo Henrique ainda acho que tem uma função no elenco, é um jogador muito alto que, para um momento de bolas defensivas desesperadas do time adversário tentando cruzar muita bola na área, ele pode cumprir um papel importante. Para mim, o Léo Pereira já deveria ter sido negociado. Aqui do lado, eu acho que o Flamengo vai ganhar muito com Ayrton Lucas, mas o Felipe Luiz também pode, em algumas partidas, ocupar essa função. O Felipe Luiz que melhorou aí suas atuações nas últimas rodadas, mas aí eu acho que o Ayrton Lucas é mais jogador, um jogador que pode trazer uma aproximação aqui com o Bruno Henrique na frente, pode fazer com que o time... Vai fazer certamente com que o time fique mais rápido na saída de bola, ele é veloz, vamos torcer para ele voltar bem, é claro. Bom, então nós teremos aqui uma linha defensiva de 4, aqui vestindo essa 5, sendo o nosso primeiro volante, esqueçam os números, é claro, estou aqui, sendo esse 1 logo do 4-1 aqui, para mim, claro, João Gomes que tem um mapa de calor que a gente brincou aí, né, que ocupa o campo inteiro. Ele é o cara para fazer toda essa proteção dessas linhas
que devem estar sempre muito aproximados quando o Flamengo estiver sendo atacado. E o João Gomes com liberdade para fazer as aproximações aqui em todos os lados. Não precisaríamos mais ter dois volantes, ou a companhia dele com o Thiago Maia aqui, já que nós teríamos uma linha defensiva bem definida. Jogadores brasileiros estão mais adaptados a esse tipo de linha, a esse tipo de recomposição. Então acho que o Paulo Souza seria uma solução para um ajuste de time mais rápido. O João Gomes aqui, então, fazendo essa proteção. Aqui nós teríamos, por exemplo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Olha a liberdade que o Bruno Henrique teria aqui para fazer as jogadas. E aqui do lado direito, olha quantas possibilidades nós teríamos. Nós teríamos, por exemplo, o Marinho fazendo com uma possibilidade de muita força e velocidade do lado de cá. Nós teríamos também a possibilidade, por exemplo, do Everton Ribeiro vir aqui para a ponta e aqui a gente ter, que ele já sabe, já jogou assim muitas vezes, e aqui a gente ter um Lázaro ajudando o Arrascaeta na armação, até fazendo essa inversão aqui. Poderíamos também fazer uma coisa diferente aqui, por exemplo, em necessidades especiais. E só lembrando que aqui na frente nós temos o Gabigol, né? E o Gabigol é um jogador que cai muito para as laterais. Então, por exemplo, num caso de Gabigol e Marinho aqui, o Marinho muitas vezes vai ter espaço para entradas. Mesma coisa com o Everton Ribeiro caindo aqui pelo centro. Muitas vezes o Gabigol vai cair aqui para armar, o Everton Ribeiro vai ter espaço para entrar e o Arrascaeta vai ter espaço também para chegar por trás. Mesma coisa o Bruno Henrique, que é um cara que tem capacidade de fazer tanto a amplitude do campo quanto centralizar. Então esse 4-1-4-1, na minha opinião, solucionaria muito, principalmente com o Ayrton Lucas bem fisicamente, capaz de fazer um setor defensivo aqui pelo lado esquerdo mais forte do que tem sido feito até então e dando mais liberdade para o Bruno Henrique jogar. Para mim, o Flamengo se encaixaria perfeitamente nesse 4-1-4-1 agora. Agora vamos... Bom, e se a gente for pensar aí com os reforços? Bom, para mim, com os reforços, por exemplo, se a gente for pensar no Vidal chegando, Vidal certamente pelo centro e Everton Ribeiro aberto pela direita, nós teríamos a possibilidade do Mateuzinho de ajudar a aproximação aqui na saída de bola, o Everton Ribeiro com capacidade de cair para dentro, para trocar com o Vidal aqui também, ajudar no setor defensivo. E o Vidal, ele é um cara que tem condição total de controlar esse meio campo do Flamengo, de acertar essas linhas de 4 aqui, que são muito importantes estar acertadas, principalmente quando o Flamengo está na fase defensiva, e também armar, municiar os jogadores e dar liberdade para esses jogadores se movimentarem. A gente sabe que tem jogadores no elenco com muita capacidade de movimentação. O Everton Ribeiro tem capacidade de cair para dentro, mesma coisa o Bruno Henrique, e o Gabigol tem capacidade de sair para armar, e ele faz isso muito durante a partida. Então, para mim, o Vidal seria peça fundamental nesse esquema. E agora, por que não um 4-4-2 clássico, com o Santos ou Hugo no gol, aquela ladainha que a gente já conversou. Do lado direito, para mim, Mateuzinho, mais confiável defensivamente. Aí a zaga a gente já confirmou, já conversou sobre as tantas possibilidades que teremos. Teremos o Rodrigo Caio, Pablo, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo, e por aí vai, Arão e Rodrigo Caio, Arão e Davi Luiz. Bom, temos aqui uma possibilidade. Do lado de cá, Ayrton Lucas, com muito mais vigor físico para fazer a marcação que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz também pode entrar em algumas partidas, principalmente em uma temporada que a gente vai ter tantos jogos. Temos aqui uma linha de 4 simples, a mais tradicional do futebol brasileiro, aquela linha que todo jogador brasileiro já começa jogando, fazendo. E aí aqui nós teríamos uma segunda linha de 4. Qual é o problema desse esquema? Bom, para fazer esse esquema acontecer, nós teremos uma linha de 4 quando o Flamengo estivesse sem a bola, com João Gomes, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Isso significaria que Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta teriam que marcar mais do que estão... Não é que estão acostumados, eles marcam muito. O Everton Ribeiro tem muita capacidade de fazer essa busca aqui, de ajudar o lateral. Mesma coisa o Arrascaeta, para quem não lembra, o Arrascaeta é o cara que rouba as bolas importantes e históricas do Flamengo. É ele que rouba a bola do gol do Flamengo sobre o Internacional nas quartas de final da Libertadores. A famosa Gabigol tá pedindo. É ele também que rouba a bola do gol de empate contra o River Plate na Libertadores. Então o Flamengo, o Arrascaeta tem condição de fazer isso, mas
ele, com a obrigação de recompor essa linha defensiva quando o Flamengo estiver sem a bola, muitas vezes ele vai se ver, digamos assim, sobrecarregado com uma função que é importantíssima para fazer o time funcionar. Então, a linha seria composta dessa maneira, mas também nós teríamos uma linha defensiva mais sólida aqui na linha de trás da zaga, né? Então, temos essa parte boa e essa parte ruim. O Bruno Henrique obrigatoriamente teria que fazer essa ajuda aqui para o lateral, ou a gente vai ficar muito desguarnecido do lado esquerdo. Bom, o Bruno Henrique ficaria então um pouco mais distante da área, mas aqui na frente nós teríamos, por que não, Pedro e Gabigol, um Pedro mais centralizado, um Gabigol podendo flutuar aqui pelas pontas, ele gosta e sabe fazer isso muito bem. Então isso até faria com que o Everton Ribeiro ficasse menos sobrecarregado e o Arrascaeta menos sobrecarregado, já pensando também no Gabigol, não só como um atacante, um centroavante, aquele cara que fica lá sempre o tempo inteiro na área, mas pensando como um cara que vai armar também grandes jogadas. Ele não é fominha, ele é menos fominha que muitos jogadores desse elenco aí. Ele é um cara capaz de fazer essa função, inclusive de armação desse time. Então, essa seria uma possibilidade, por que não? O Flamengo até agora não testou com seriedade, por exemplo, 2 linhas de 4 e os 2 atacantes mais caros aí do futebol brasileiro, Pedro e Gabigol. Talvez essa seria uma dupla que funcionasse se essa linha de trás aqui conseguisse funcionar bem também. Então essa é uma possibilidade, me impressiona ela nunca ter sido testada com mais afinco, principalmente se a gente for pensar que agora nós temos 2 laterais que são bons marcadores. O Mateuzinho é um bom marcador e o Ayrton Lucas é um bom marcador, principalmente pelo seu vigor físico. O Mateuzinho é muito veloz, para quem não lembra dele em campo, ele é um cara com capacidade de fazer o ponta a ponta aqui, de ir no fundo e voltar. Então, se essa linha estiver bem administrada, o Flamengo poderia sim, de repente, em algumas partidas, jogar com Pedro e Gabigol. Talvez essa não seja uma formação para todas as partidas, mas, repito, para uma temporada com tantos jogos como essa, o Flamengo jogar assim em alguns jogos poderia ser uma solução até para rodar seu elenco. Por exemplo, aqui a gente poderia ter um Lázaro no lugar do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não tivesse, o Bruno Henrique aqui fazendo o auxílio ao Lázaro na armação também. A gente poderia ter aqui o Thiago Maia, a gente pode ter o próprio Arão. Para mim o Arão não compete mais como volante, mas é uma possibilidade dele. A gente pode, aqui entrando nessa linha, por exemplo, uma saída de um Everton Ribeiro e entrando um Vidal e um João Gomes permanecendo aqui. Perceba como a linha ficaria mais fortalecida defensivamente. Então, e continuaríamos tendo poder de armação. Bom, o Flamengo vai precisar rodar muito o time, rodar também o jeito de jogar, é uma coisa importante para surpreender os seus adversários. Temos aqui 3 opções, apresentei para vocês 3 opções, quero saber quais que vocês mais gostaram, o que vocês fariam diferente e como vocês encaram aí o que o Paulo Souza tem feito até agora com esse elenco do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de agora, daqui a pouco tem mais. Mengo é paixão, valeu!